Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá no livro de Ezequiel 37. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, mas toda vez que temos a responsabilidade de estar trazendo a palavra, eu confesso que eu fico nervosa. Amém? A palavra é do Senhor, mas nós somos dependentes dEle. Amém? Desde ontem que eu estou orando a Deus para que o Senhor Ele possa falar aquilo que Ele colocou, louvado seja Deus, ao nosso coração nesta noite, para poder estar falando. Amém? Está lendo Ezequiel 37, ele é bem conhecido, louvado seja Deus. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui, igreja. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Igreja, louvado seja Deus. Essa visão, louvado seja o nome do Senhor, o qual o Senhor, Ele traz ao coração, traz a vida de Ezequiel. É uma visão, assim vamos falar, é uma mensagem muito poderosa, o qual ela traz um grande significado. Por quê? Porque Deus estava mostrando para Ezequiel a restauração, o qual ele traria, louvado seja Deus, sobre a nação de Israel. O Senhor estava mostrando para Ezequiel que tiraria a nação de Israel, louvado seja o nome do Senhor, após o cativeiro, após o exílio na Babilônia. Ele tirariam eles dali, mas traria sobre eles uma grande restauração. Então nós olhamos para dentro desta palavra, pode parecer simples,
simples aos teus olhos, porque louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que nós precisamos muitas das vezes estar em espírito para poder entender a profundidade da mensagem ou da palavra que o Senhor ele quer trazer ao nosso coração. E eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e Deus ele falou algo comigo dentro desta palavra aqui, a respeito, louvado seja o nome do Senhor, do sofrimento, o período de sofrimento, o qual Israel ele estava passando quando estava exilado. Mas Deus ele levanta o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de esperança ao coração, louvado seja Deus, da nação de Israel. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por que Deus levanta Ezequiel? Porque Ezequiel era aquele, louvado seja Deus, que tinha compromisso com a palavra, tinha compromisso com o Senhor. Então eu abro um parênteses nesta noite para a minha vida e para a tua vida, para nós termos o entendimento de como é bom nós termos um compromisso, nós temos, louvado seja Deus, uma intimidade com o nosso Deus, porque o próprio Deus ele diz que ele não faz nada ou não permite nada sem antes falar com os profetas e com os servos dele, louvado seja Deus. Talvez você goste de revelação, mas eu quero te trazer ao teu coração. Se você gosta de revelação, procure ter intimidade com o Senhor, porque Deus é aquele que, louvado seja Deus, antes de fazer qualquer coisa, ou antes de louvado seja o nome do Senhor, de querer, de realizar algo, Ele vai trazer ao meu coração e ao teu coração a necessidade daquilo que nós estamos precisando, a respeito, louvado seja Deus, a vontade dEle para a minha vida e para a tua vida. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela mostra que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele tem o poder de trazer nova vida e transformar o impossível, igreja. Louvado seja Deus, a uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tu entrou por essas portas nesta noite com algo impossível na tua vida, mas Deus, mediante a palavra, louvado seja Deus, da revelação ao profeta, do qual ele levou Ezequiel em espírito, louvado seja Deus, ele vai trazer hoje a revelação para a minha vida e para a tua vida. Ele vai trazer a resposta do que eu preciso, do que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: durante o exílio de Israel, que estava espiritualmente abatido e sem esperança, louvado seja Deus, na visão, Deus ele leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos, que representava a condição espiritual, louvado seja Deus, do povo, sem vida, sem força, louvado seja Deus, e sem perspectiva de redenção. Mas ao profetizar sobre os ossos, Ezequiel ele testemunha o poder de Deus, de dar nova vida, louvado seja o nome do Senhor, porque quando Ezequiel profetiza, a Bíblia vai falar que louvado seja o nome do Senhor, tendões, carne, pele, e espírito cobriram os ossos, e isso simbolizava o quê? Simbolizava o renascimento, louvado seja Deus, o renascimento de Israel como uma nação restauradora. Então nós olhamos e vemos que ao profetizar não foi algo simples. Deus estava trazendo uma resposta ao coração do profeta, porque ele tinha responsabilidade de entender, louvado seja Deus, que mesmo que Israel tinha sido levado exilado, mesmo que Israel estava cativo, mas Deus tinha promessa de restauração para Israel. E quando Deus ele tem promessa, quando o Senhor, louvado seja Deus, ele se compromete, a palavra do Senhor diz que ele cumpre aquilo que ele fala. Por isso que é bom nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Como já foi dito nesta noite, Daniel ele tinha compromisso com o Senhor. Então, no entanto que Daniel tinha compromisso com Deus, Deus ele se comprometia com Daniel. Quando eu tenho compromisso com meu Senhor, eu posso ficar descansada. Você pode ficar descansado, porque o Senhor se compromete pela tua vida, pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é a nossa esperança está em Deus, igreja. Coisa boa, louvado seja Deus, é você saber quem é. Louvado seja Deus, o teu Deus, e por qual o poder
poder dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Lá no versículo 3, e Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. Então Deus mandou Ezequiel profetizar os ossos, dizendo que eles ouviram a sua palavra. Quando Ezequiel, ele obedeceu, louvado seja o nome do Senhor, os ossos se uniram, formando o quê? Tendões, carne e pele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não tinham vida. Deus então pediu que ele profetizasse ao Espírito, para que ele soprasse sobre os ossos. Assim os ossos ganharam vida e se levantaram como um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. O nosso Deus, ele nos manda sempre mediante a qualquer situação que nós estamos vivendo. Ele diz que nós precisamos ter fé, esperança, trazer palavras proféticas à igreja, diante da situação difícil. Talvez você está olhando, ou nós olhamos muitas das vezes, quando nós olhamos noticiário, olhamos muitas das vezes a situação que se encontra a nossa nação, que se encontra o nosso Brasil, até mesmo a nossa cidade, nós dizemos: já não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Era isso que a nação de Israel estava dizendo. Já não temos mais esperança. Já não cremos mais que Deus, ele pode fazer algo pelas nossas vidas. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele é aquele que tem poder, tem autoridade. Ele já estava olhando para a nação. Ele já sabia, louvado seja Deus, que ele tinha poder para fazer com que aquela nação ela fosse restaurada novamente. E nós precisamos crer nisso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar que mais com um evento, igreja, mas com um evento histórico, ele ensina que Deus pode transformar o desespero, louvado seja Deus, em vida, clamando-nos, levando-nos a confiar em sua capacidade de restaurar o que parece irreversível. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos confiar a todo tempo, a todo momento, a todo instante. Confiar que Deus é aquele que muda a situação. Confiar que Deus é aquele que entra, aonde pode parecer estar perdido, aonde parecer já não tem mais jeito, porque olhando, quando Deus ele leva Ezequiel, em visão, diante daquele vale, ele leva Ezequiel a ver algo que estava destruído, algo que já estava sequíssimo, como diz a palavra do Senhor, e Ezequiel olhando aqueles ossos, diante daquele vale, ele disse para ele mesmo, Senhor, só tu sabes, porque se Ezequiel fosse dar a sua palavra, ele ia dizer, não tem jeito, mas ele conhecendo o poder de Deus, sabendo da capacidade de Deus, ele transfere a palavra para o Senhor, ele transfere a responsabilidade para Deus. Talvez você possa olhar até uma situação difícil, e no momento que nós olhamos a situação, nós falamos, Senhor, olhando aos meus olhos, já não tem mais jeito. Mas mediante o poder do Senhor, mediante o que diz a tua palavra, Senhor, tu sabes, e eu bem sei também que tu podes. Para nós hoje é muito fácil, porque hoje nós temos escrito, pastora Alessandra, temos a bússola que é a palavra de Deus. Mas para os profetas naquela época, louvado seja o nome do Senhor, era somente a confiança no Deus, o qual louvado seja Deus, eles ouviam a voz. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele diz, porque Deus mandou Ezequiel profetizar no vale dos ossos, porque Deus mandou Ezequiel profetizar no vale dos ossos secos, para mostrar o poder da sua palavra e do seu espírito, e restaurar o que parecia perdido. Por isso que Deus manda Ezequiel profetizar no vale, porque Deus queria mostrar para Ezequiel o poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que na nossa boca tem poder.
nas nossas palavras há poder. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor diz, e eu gosto muito dessa palavra lá no livro de Hebreus, e eu sempre falo isso na oração, que nós precisamos entrar na presença do Senhor com ousadia, com intrepidez. Oh, louvado seja Deus, porque quando tu entra com ousadia, com intrepidez, tu entra confiando que Deus, Ele é fiel. E se Deus te levantar para profetizar, meu amado, oh Espírito Santo de Deus, profetiza na vida do teu irmão. Se Deus te der uma palavra, labaxaia, elebandacai na mandarábia, para tu lançar sobre a vida do teu irmão, e tu sabe que está debaixo da autoridade de Deus, deixa o Senhor te usar como instrumento, como autoridade nas mãos dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar profetisas, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa o Senhor te usar. Oh, os ossos secos, eles simbolizavam o quê? O estado espiritual e emocional de Israel. Durante o exílio, sem esperança, desconectado de Deus e sentindo-se como uma nação morta. Era a forma que eles se encontravam, que eles estavam naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, Ele levanta Ezequiel para trazer ânimo ao coração daquele povo, para mostrar para eles que louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava cuidando, e Deus iria trazer a palavra dEle a se cumprir. Eu não sei que tempo tu tem esperado diante da presença do Senhor. Oh, eu não sei quanto tempo Deus, Ele trouxe uma palavra de profecia para a tua vida, mas eu quero te dizer, a palavra ela continua viva. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus no tempo dEle, na hora dEle, Ele vai trazer a palavra dEle a se cumprir, igreja. Oh, como se cumpriu sobre a nação de Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ao pedir que Ezequiel profetizasse, Deus mostrou que a transformação começa com a obediência. E obediência o que? A palavra. Que tem poder de trazer vida e renovação sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos ao Senhor, meu amado, Deus, Ele mostra, glória a Deus, Ele traz, louvado seja o nome do Senhor, a existência daquilo que não existia. Daquilo que não existia. E ele diz, a profecia no vale nos ensinava que a restauração de Israel, não viria de esforços humanos, mas pela ação de Deus. Era uma mensagem de esperança, reafirmando que mesmo em situações desesperadoras, Deus tem poder de renovar vidas e cumprir a sua promessa. Não é por mim nem por você, não é por méritos nossos, ou nem por esforços nossos, mas é pelo Senhor, é por Deus, igreja. E muitas das vezes nós paramos, nós olhamos, talvez você vai falar, mas pastora, que é isso? E olhamos muitas das vezes para a igreja do Senhor, vamos dizer assim. E nós vemos a igreja do Senhor cabisbaixo. Nós vemos a igreja do Senhor sem ânimo para adorar o Senhor. Nós vemos a igreja do Senhor entrar cansado na casa do Senhor. E muitas das vezes não há uma reação nossa em relação ao poder do nosso Deus, em relação à nossa fé no Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós cremos em Deus, quando louvado seja Deus, nós entramos com a certeza de que Deus está fazendo algo, que Ele vai fazer algo no nosso meio. A nossa expectativa é diferente do que nós temos apresentado para o Senhor hoje. Deus, nesta noite, Ele quer te restaurar. Deus, nesta noite, Ele quer me restaurar.
Mas restaurar o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já não sente renovo, você já não sente alegria, ou que você sentia outrora. Você não sente o vigor que você tinha de entrar na presença do Senhor, de se alegrar no Senhor. E Deus nesta noite está dizendo para nós: eu estou aqui e quero trazer restauração, Labandarábia. Elebaxaia na mandacaia. Oh, Labaxúria, Labandarábia. Oh, para as almas, para nossas vidas neste lugar. Deus, Ele poderia muito bem fazer, sem precisar se conectar com o profeta. Sem precisar se conectar com o profeta. Mas o intuito do Senhor, para mim, para a tua vida, é uma intimidade. É se conectar comigo e contigo, igreja. Deus, Ele quer me despertar e te despertar. Porque nós vamos ver aqui, só através do Espírito de Deus, que nós somos avivados. Só através do Espírito de Deus, que nós recebemos ânimo para adorar o Senhor. Oh, e para resgatar vidas também. Glória seja dada a Deus. Ezequiel, ele nos ensina sobre o poder de Deus, que é capaz de trazer vida às situações de morte e desesperança. A visão dos ossos secos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode restaurar, renovar e cumprir suas promessas. Isso nos encoraja a confiar no seu poder, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e a crer que Ele pode transformar qualquer realidade pela sua palavra e pelo Espírito Santo, igreja. É só a palavra de Deus. É só o Espírito do Senhor, oh, que tem poder para trazer coisas impossíveis a se tornar possível. Só Ele, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez se não fosse a palavra de Deus sobre as nossas vidas um dia, hoje eu não estaria aqui. Mas um dia alguém profetizou sobre a minha vida. E através daquela palavra profética, Deus trouxe vida através do Espírito Santo para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele move. E nós muitas das vezes achamos que as coisas do Senhor é natural. E as coisas do Senhor não são naturais. As coisas do Senhor são espirituais. E elas são poderosas, igreja. E muitas das vezes nós nos conformamos com a situação de vida que nós levamos. Nós nos conformamos com as coisas que regem, muitas das vezes, o mundo. E Paulo, ele vai dizer: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas procurai mudar pela transformação do Espírito que há em vós. Olha só quem tem poder de transformar. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem poder de transformar e de mudar algo. Então não se conforme, louvado seja Deus. Oh, que as coisas são comuns porque não são. Além disso, oh, Ele nos ensina que a fé e a obediência. Ezequiel seguiu as instruções de Deus, mesmo sem entender o que aconteceria, tornando-se testemunha de um milagre. Isso nos leva a confiar e agir conforme a vontade de Deus, nos tornando instrumento à sua obra redentora, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É só dessa forma que o Senhor, Ele nos leva a confiar. Ezequiel, ele confiou na palavra que o Senhor, ele obedeceu a palavra que Deus havia mandado ele falar. E ele profetizou aos ossos. Ele profetizou ao Espírito, louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos para dentro desta palavra aqui, nós vemos que o que aconteceu em Ezequiel capítulo 37, talvez tenha acontecido na vida de muitos que estão aqui neste lugar nessa noite.
Como eu disse, houve uma palavra profética da parte do Senhor para com a minha vida. E através da palavra, Deus ele traz vida, através do Espírito. O Senhor, louvado seja Deus. Ele nos transforma, Ele nos muda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nesta noite, talvez tu entrou por essas portas. E você entrou cabisbaixo. Você entrou, louvado seja o nome do Senhor. Sem uma perspectiva, vão falar assim, pastora, mas eu vim para a igreja, eu vou na casa do Senhor, vou. Mas às vezes você vem mecanicamente, e Deus hoje Ele está falando para mim e para você, que nós precisamos entrar na presença do nosso Deus, igreja. Mas entrar, louvado seja o nome do Senhor, com a intenção de adorá-lo. Porque quando nós entramos com a intenção de adorar, Deus é aquele que tem poder de trazer vida. Trazer vida. Aonde olhamos e parece que era um cenário de morte. E a Bíblia vai falar que louvado seja Deus. Deus, Ele leva o profeta e além de dizer para o profeta que ele iria restaurar a nação de Israel como uma grande nação novamente, como nós vemos até o dia de hoje. Como até o dia de hoje há uma promessa para esta nação. Pode quem quiser se levantar, louvado seja Deus. Mas a nação de Israel, ela tem uma palavra profética da parte do Senhor. O Senhor diz que louvado seja Deus. Ele vai restaurar Israel, Ele vai trazer, louvado seja Deus, porque é uma promessa muito antiga. E hoje nós somos essa Israel de Deus. Hoje Deus tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida, igreja. Deus tem uma promessa de restauração. Quantos aqui estavam mortos? E eu não vou falar espiritualmente não, mas mortos muitas das vezes fisicamente. Quantos estavam mortos? E Deus, Ele trouxe restauração de vida para nossas vidas novamente. Então creia que louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem restaurado, porque Ele diz que louvado seja Deus, que Ele fez, o Senhor fez isso. O Senhor fez isso. Ele faz questão de frisar através da boca de Ezequiel. O Senhor fez isso. Então tudo que o Senhor Ele faz sobre a minha vida e sobre a tua vida, é Ele. Não é mérito nosso. É Deus quem faz. É Deus quem levanta. É o Senhor quem opera. Então louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parece ser impossível, ou que parecia, vamos falar assim, parecia ser impossível aos meus olhos e aos teus olhos, Deus, Ele tem poder para restaurar. Talvez essa palavra nesta noite, talvez ela não foi para você, mas com certeza ela foi para mim. Ela foi para mim com certeza, igreja. Porque nós temos aguardado essa restauração. Nós temos aguardado esta promessa do Senhor. E se Deus, Ele nos deu esta palavra, porque Ele está dizendo, confia. Tenha fé. Tenha fé. Ainda que possa parecer que está tudo destruído. Mas Ele levanta Ezequiel diante daquele vale. Em visão. E Ele diz para ele, vou eu levantar um grande exército. E Ezequiel ver tudo aquilo diante dos olhos dele. Que nós possamos, louvado seja Deus, nesta noite, pedir ao Senhor, Senhor, o que Tu tem preparado para a minha vida?
Que tu possa trazer a esperança ao meu coração. Se eu já não tenho mais esperança, traz ao meu coração a esperança de que o Senhor vai fazer e vai trazer o cumprimento do que o Senhor tem falado comigo. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando, glória a Deus. Eu quero orar pelas nossas vidas nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero orar para que o Senhor, Ele venha trazer a esperança, Ele venha trazer a alegria, Ele venha trazer o gozo sobre a nossa vida. Porque é só com a alegria, só com a esperança, que nós podemos profetizar diante de qualquer situação. Não desista, louvado seja Deus. Não desista. Continua crendo de que o Senhor Ele é fiel e que o Senhor Ele vai trazer vida aonde possa parecer que estava morto. Deus nesta noite Ele vai trazer, Ele está trazendo, vamos dizer assim, vida naquilo que parecia estar morto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estamos orando aqui, você grita o nome desta pessoa, grita o nome dessa pessoa, que você olhe e possa, louvado seja Deus, está olhando e está vendo que está diante de um vale, está vendo e está olhando e está dizendo, não tem vida, está morto, labaxaia. Então tu vai gritar o nome dele, tu vai gritar o nome dela, porque enquanto nós estamos profetizando aqui, o Senhor Ele vai trazer, Ele vai levantar, oh, louvado seja o nome do Senhor, oh, diante dos nossos olhos, para que louvado seja Deus, venha fazer parte do exército dele. Senhor amado, Deus santo de poder, Deus de glória, Pai, diante da tua presença nesta noite, Senhor, eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, colocar as nossas vidas, Deus amado de poder, Deus de glória, diante das tuas mãos, Senhor. Eu quero colocar, Pai, o nome dessa pessoa, o nome dessa, Pai, alma, Senhor, para que em nome de Jesus, Deus amado de poder, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ela esteja, Pai, se tem faltado, Deus amado de poder, oh, tendões, se tem faltado nervo, se tem faltado pele, se tem faltado espírito, Senhor, sobre a vida dele, Pai, sobre a vida dela, Pai, eu peço ao Senhor, que o teu Espírito, Deus amado de poder, há de encontro nesta noite, esta vida, e o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha operar, venha trabalhar, Pai, se alguém entrou por essas portas, Pai, e alguém se encontra enfermo, Pai, debilitado, Deus amado de poder, ou se tem, Pai, uma situação, seja, Pai, na área emocional, seja na área espiritual, seja na área física, Deus amado de poder, eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, vem restaurar, Senhor, restaura, Deus amado de poder, restaura a intimidade nossa para contigo, restaura a intimidade, Pai, oh Senhor, deste casal, restaura, Pai, a intimidade dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, Senhor, restaura, Deus amado de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos ao Senhor restauração, Senhor, porque, Pai, em nome de Jesus, quantos, Senhor, oh Pai amado de poder, Deus de glória, em te pedido, Senhor, em te, Pai amado Deus santo, te invocado, pedindo, Senhor, restauração. Então eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, vem nos restaurar para a glória do teu nome, Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma, Pai amado Deus santo, Deus querido, oh Senhor, cada vida, desde as crianças até os anciãos, Senhor, da tua casa, e nos restaura para a glória do teu nome, Pai, nos leva a profetizarmos diante, Pai, da situação adversa, mas que o Senhor, Pai, tem poder para trazer, Senhor amado de poder, a profecia que sair da nossa boca, através da tua palavra, Deus amado de poder. Então eu peço ao Senhor nesta noite, Senhor,
Que o Senhor Deus amado de poder, venha Deus amado direcionar, oh Senhor, a tua palavra, e que ela venha, Senhor, trazer, que o Senhor venha, Pai, trazer a existência daquilo, Pai, que parecia estar perdido, que o Senhor venha trazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e nós possamos testificar, Senhor, oh, e testemunhar que a tua palavra, Pai, oh, e o Senhor é quem fez isso para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja recebe, amém?